Boa noite, gente. A paz do Senhor. Antes da gente começar, vamos orar de novo, para que o Senhor continue se manifestando aqui no nosso meio, enquanto nos instrui com a palavra dEle. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela Tua presença aqui nessa noite, Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua palavra, Deus, e pelo Teu Espírito que nos ilumina para entendermos essa palavra e vivermos nela, Senhor. E eu quero pedir nessa noite, Deus, que o Senhor nos ajude, de fato, a crescermos no conhecimento de quem o Senhor é, para que isso possa nos fortalecer, nos alicerçar mais e mais no Teu propósito, na Tua vontade, na Tua graça, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então, que o Senhor tire toda distração da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, que o nosso foco esteja em Ti, Senhor, e que o Senhor se revele a nós, a partir da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente está aqui caminhando, então, se não me engano, há 2 semanas já, numa série nova que se chama Conhecendo Jesus. E Jesus é apresentado nas Escrituras por diversos títulos, diversos nomes para Ele, Jesus é chamado de Rei, Jesus é chamado de Messias, Jesus é chamado de Senhor, Jesus é chamado de Renovo. Jesus tem diversos nomes, e cada um desses nomes, ou títulos que a Escritura traz para Ele, na verdade, é uma forma de nós entendermos um pouco mais sobre alguma característica de Deus revelada em Cristo. Porque o livro de Hebreus diz para nós que Jesus é a exata expressão de Deus. E Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, quando a gente olha para Jesus e quando a gente conhece Jesus, nas suas inúmeras características, nós estamos aprendendo sobre como Deus é, como Deus quer se revelar para nós. Jesus veio ao mundo em carne justamente para revelar para nós como Deus é, para que nós possamos andar com Deus, possamos caminhar com Ele. E dentre todas essas inúmeras possibilidades que a gente tem para caminhar e conhecer mais o Senhor Jesus, o que Ele trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite é sobre Ele como nosso bom pastor. Então, nessa noite eu quero falar sobre Jesus, o bom pastor. E para falar sobre isso, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias lá em João, no capítulo 10 de João, num discurso de Jesus, onde Ele mesmo explica para nós que Ele é o bom pastor e o que isso significa para as nossas vidas. Então, a gente vai ler João, capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 28. E eu estou tentando me modernizar um pouquinho, gente, então hoje eu estou de Nova Almeida. Eu não abandono a Almeida, mas eu estou tentando dar uma modernizada no meu Almeida, então hoje eu estou de NAA. Entendeu, gente? Para falar que eu estou ficando um pouquinho mais moderna, mas sem abandonar o Almeida. Então, vamos lá. Todo mundo pode ir? Amém? Deu tempo de vocês acharem? Quem está no celular hoje tem uma vantagem, gente? A única vantagem, eu sou da Bíblia de papel, mas quem está no celular tem a vantagem de poder escolher na hora, qual a versão que quer e acompanhar com a mesma versão que eu, Tem essa vantagem aí. A partir do verso 1 diz o seguinte assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus já respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Até aqui tá bom, gente? Então, como eu disse, eu quero abordar hoje o fato de Jesus ser o nosso bom pastor. E muita gente, quando ouve, principalmente o início desse discurso de Jesus, faz uma analogia como se Jesus estivesse falando mais uma parábola. Afinal de contas, Jesus usava bastante parábolas, né? Ele pegava situações do dia a dia dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, para explicar para essas pessoas sobre realidades espirituais. Então, talvez, um leitor assim, muito apressado pode ler o texto e achar que Jesus está simplesmente fazendo mais uma comparação, pegando aquilo que era o dia a dia da vida daquelas pessoas para ensiná-los uma realidade espiritual. E sim, é isso que Jesus está fazendo, mas é mais do que isso. Quando Jesus vira para essas pessoas aqui, e ele diz para essas pessoas, um público que tinha inúmeros judeus ali, né? Quando ele vira para essas pessoas e diz que ele é o bom pastor, essas pessoas vêm e falam assim, ei, esse cidadão tem demônio, esse cidadão está falando uns negócios aí muito doido, a gente não pode dar ouvido para ele. Por que eles deram uma resposta tão agressiva para o que Jesus disse? Simplesmente porque quando Jesus diz que ele é o bom pastor, ele está automaticamente se colocando no lugar de Deus, o pastor de Israel. Ah, Vanessa, como é que você sabe isso? E como é que aqueles judeus saberiam um negócio desse? Porque Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre o Messias, a obra do Messias, o trabalho do Messias, lá no capítulo 40 do seu livro, no verso 11, ele diz o seguinte, ele diz que Deus, Yahvé, é o pastor que trará as suas ovelhas nos seus braços. E aí ele está falando quando que o pastor vai fazer isso, quando que o Senhor vai fazer isso? Por meio do seu servo. Todos os capítulos de 40 a 66 do livro de Isaías focam no servo do Senhor, no trabalho do servo do Senhor. E qual seria o trabalho do servo do Senhor? Trazer as ovelhas de Yahvé e apacentá-las. Então Jesus está dizendo, eu sou Messias. Aí, por isso que o pessoal fala assim, para de falar assim, você é o Messias mesmo, a gente quer saber, porque está parecendo que você está falando que você é o Messias. E o que Jesus responde para eles quando eles perguntam? Fala assim, você é o Cristo? Jesus responde de novo a mesma coisa. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, as ovelhas do meu Pai, que o meu Pai me deu, elas me reconhecem. Então ele estava testando, olha, eu sou o cumprimento da profecia que Deus fez e que foi narrada pelo profeta Isaías. Eu sou o próprio Deus que vim buscar as minhas ovelhas.
A mesma coisa que faz remeter o Salmo 23. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, gente, eles são uma tríade de salmos messiânicos. Então, quando Davi fala que o Senhor é o bom pastor, dentro dessa ordem, 22, 23 e 24, ele está falando do Senhor como o próprio Messias que viria. Esses 3 salmos juntos, eles falam da obra do Messias, da sua vida, da sua vinda, do seu reino. A gente até cantou um pedacinho desse Salmo 24 aqui hoje, né? Abrir, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Salmo 24 está falando do quê? Do retorno do Rei. Quem é o Rei? O Messias prometido. Que quem é? Que é o pastor das ovelhas. O Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E nada me faltará. Jesus está dizendo assim, olha, sabe o pastor de quem Davi disse que quando ele é o meu pastor, nada me falta? Eu sou esse pastor. Se você está em mim, nada te falta. É isso que ele está dizendo para aquelas pessoas. Por isso aquelas pessoas reconhecem. E muitos deles falam, olha, ele tem demônio, por quê? Na cabeça deles, sendo homem, está se fazendo Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus só pode ser o bom pastor, porque Jesus é o próprio Deus. Por isso que a gente pode confiar nele para nos pastorear, porque o próprio Deus veio ao mundo para morrer pelas suas ovelhas, para guiar as suas ovelhas para a casa do Pai. Então, nós podemos confiar no pastoreio de Jesus, porque Jesus só é o bom pastor, porque ele é o próprio Deus. Na verdade, o Evangelho de João é o Evangelho onde Jesus mais faz afirmações de divindade. Todas essas afirmações começam com eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ele vai falando várias coisas, né? Eu sou a videira verdadeira. Todos esses símbolos começam com o eu sou, que é o nome que Deus deu para si quando ele estava lá com Moisés. Então, são todas afirmações de divindade. Então, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, ele diz para nós que ele é o próprio Deus que veio nos resgatar e cuidar de nós. E aí, quando a gente entende que Jesus é o bom pastor, eu quero trazer algumas características do pastoreio de Jesus sobre as nossas vidas, enquanto caminhamos daqui até a eternidade com o nosso bom pastor. A primeira característica, as primeiras 2 características que eu quero frisar do pastoreio de Jesus para nós, é que Jesus, como nosso bom pastor, ele nos garante provisão e proteção. Né? O Salmo 23 começa justamente dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi confiava no cuidado amoroso de Deus. Ele confiava na provisão de Deus sobre a vida dele. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele é aquele que alimenta as ovelhas. Ele é aquele que cuida das ovelhas. Ele é aquele que conhece as necessidades das ovelhas melhor do que as próprias ovelhas e as supre. Não do jeito das ovelhas, do jeito dele, no tempo dele, mas ele supre cada uma das necessidades das suas ovelhas. E quando a gente fala em necessidade, a gente está vivendo nesse mundo aqui, a gente geralmente pensa em necessidade física, né, gente? Então, a gente já pensa no dinheiro, no trabalho, nas contas, em todas essas coisas, e o Senhor nos supre nisso também. Mas Jesus, quando ele fala, né, que ele é o bom pastor, e quando a gente entende que o bom pastor, ele supre as suas ovelhas em todas as suas necessidades, a gente tem que entender que ele está falando principalmente, ou, né, tão importante quanto as necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais. Jesus também diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, ele é provisão para a nossa alma cansada, ele é provisão para o nosso espírito angustiado, ele é provisão espiritual para nós, uma provisão que está aqui, ó, quando a gente se enche da palavra dele e do espírito dele, que são alimento para fortalecer as nossas vidas. Então, há uma provisão espiritual para nós em Cristo. E muitos de nós, às vezes, ficamos tão preocupados com a provisão material que o Senhor vai nos dar, porque ele cuida de nós, que às vezes a gente descuida da importância de nos alimentarmos espiritualmente daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, eu preciso de me alimentar da palavra de Cristo e do Espírito de Cristo.
a partir aí das disciplinas espirituais. Quando entra o lado disciplina, a gente já não gosta muito. Quando está falando que ele é a provisão, a gente fica assim, super animado. Mas na hora que fala disciplina, a animação já diminui um tiquinho, né, gente? Mas a nossa disciplina, inclusive, criar em nós a disciplina espiritual, faz parte do trabalho do nosso bom pastor. O pastor conduz as ovelhas. Isso significa que as ovelhas precisam também de uma disciplina. E aí o pastor também dá essa disciplina para as suas ovelhas. Então, a gente precisa aprender aí a importância de nos alimentarmos da palavra cotidianamente, de orarmos cotidianamente, de nos alimentarmos dessa provisão espiritual que o nosso pastor tem para nós. E além da provisão, como eu disse, eu quero trazer uma coisa dupla, né? A provisão e a proteção. E aí, uma das coisas que eu vejo que o pastor protege as suas ovelhas, e Jesus fala disso, né? Que ele protege as suas ovelhas, trazendo as ovelhas para o aprisco. Aí ele diz, eu estou pegando as minhas ovelhas e reunindo as minhas ovelhas no aprisco. Inclusive, eu tenho ovelhas que não estão aqui agora, que não são daqui agora, mas que eu vou reuni-las no aprisco. O que é o aprisco, gente? O aprisco era o cercadinho onde as ovelhas ficavam tudo juntas, né? Então, tinha um cercadinho, botava lá todas elas no cercadinho, porque era mais fácil do pastor olhar para todas elas juntas, para elas não ficar soltas assim no mundo, que ia dar muito mais trabalho correr atrás de uma por uma. Então, ele reúne todas elas naquele lugar, onde ele vai poder protegê-las dos lobos, de todas as coisas, onde ele vai poder trazer a provisão, o alimento e o cuidado para todas elas juntas. Então, eu entendo que quando ele está falando do aprisco, o aprisco é o quê, gente? É a igreja. O aprisco é esse lugar onde as ovelhas do Senhor estão juntas sob os olhos do seu pastor. Só que o aprisco, necessariamente, tinha a cerca. E aí, o que eu acho que acontece com a gente muitas vezes é que a gente enxerga só a limitação da cerca, ao invés de enxergar que a cerca é a proteção. Outro dia, a Bárbara Brant, a gente fica trocando os negocinhos no WhatsApp, ela me mandou, no Instagram, ela me mandou um vídeo. Que era um vídeo que era para ser engraçado, mas eu não achei engraçado, achei triste, gente. Era um senhor, e o vídeo perguntava para ele, assim, quais as coisas mais difíceis que ele tinha feito na vida. Aí o senhor começava falando que ele tinha tentado ser político, e que ser político é muito difícil, porque eram muitas demandas e não sei o quê. Ele vai falando outras coisas que ele achou difícil na vida, aí, por fim, ele vira para o repórter e fala assim, mas de todas as coisas, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi o dia que eu inventei ser crente evangélico. Porque é difícil demais, sabe por quê? Porque é regra para tudo e nada pode. Nada pode, tudo tem regra. Aí eu não dei conta, eu desisti porque era muito difícil. Gente, olha que coisa triste, ele só enxergou a limitação. Ele olhou para tudo aquilo e enxergou só o limite. Ele não enxergou que aquele era o lugar para proteção. Ele só enxergou as regras como a limitação. Ah, nada pode. O cidadão estava na superfície da fé. Ele nem entendeu, gente, que a lei de Deus é boa. Por que Deus cria aquilo? Para nos proteger. Então, a lei, quando Deus estabelece os seus mandamentos, e Jesus diz, quem me ama, ama os meus mandamentos, os mandamentos foram feitos pelo bom pastor, para nos proteger. Mas, muitas vezes, a gente só enxerga a limitação e não a proteção que vem de dar ouvidos à palavra do nosso pastor. Outro dia eu estava na minha casa também, gente, assistindo um filme. E eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. É um filme muito legal. Ele é baseado na obra de um escritor inglês que eu gosto muito. Os autores ingleses são os meus favoritos, principalmente para obras clássicas. E tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Thomas Hardy, lá do século XIX, e ele tem um livro que chama Longe deste Insensato Mundo. Ele não era crente não, mas podia ser, né, gente? Qual é o nome do livro? Longe deste Insensato Mundo. O cidadão já percebeu que o mundo estava muito doido. E aí, o filme é baseado na obra desse livro, é um filme muito bom, que fala sobre as consequências das nossas escolhas. E o personagem principal, ou um dos personagens principais desse livro, é um pastor de ovelhas. Então, é por isso que eu estou contando isso para vocês. E logo no inicinho do filme, infelizmente, já vai o spoiler aí para você, mas acontece nas cenas iniciais. Esse pastor de ovelhas, que não era um pastor assim tão dedicado, gente, perdeu o seu rebanho inteiro de ovelhas.
Ele foi dormir, deixou o cão que ele tinha para pastorear as ovelhas. O cão era muito atentado, bateu as patas lá no cercadinho, as ovelhas saíram, o cão ficou ladrando atrás delas. E aí é a coisa mais surreal do mundo, gente. As ovelhas, uma por uma, para fugir do latido do cão, elas começaram a se jogar do desfiladeiro. Aí você vê as ovelhinhas do homem, o homem correndo, desesperado, tipo assim, minhas ovelhas, meu sustento. E as ovelhinhas, uma por uma, gente. Aí eu olhei e falei assim, não é possível, mas que bicho mais tapado. Pelo amor de Deus, tanto espaço para a direita, para a esquerda, para os bichos correr, todas elas, uma atrás da outra. Pior que aquela que chegava lá, ela estava vendo que a outra lá embaixo estava morta, mas ela pulava do mesmo jeito. Aí eu olhei aquilo e falei assim, não é possível que essas ovelhas são tão tapadas. Aí Jesus olhou para mim na hora e falou assim, tem certeza que não é possível, minha filha? Eu falei assim, não é possível sim, Senhor. Porque se não for o Senhor, eu sou que nem essas ovelhas aí, entendeu? Literalmente ladeira abaixo. Eu reconheço que sem Jesus eu estou que nem aquelas ovelhas, gente. Literalmente ladeira abaixo. Eu preciso reconhecer a minha própria vulnerabilidade, a minha própria incapacidade de gerir a minha vida. A minha própria incapacidade, sem Jesus, de saber de fato o que é melhor para mim. Sabe, uma das coisas que eu sempre penso quando eu vejo aquele encontro de Deus com Jonas, lá no final do seu livro, é que Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, sabe por que eu tenho misericórdia desse pessoal aí? Porque eles não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, meu filho. Eu me sinto assim, gente. Sem Jesus, eu não sei nem discernir a mão esquerda da mão direita. O problema é que a gente, como ser humano, a gente é muito arrogante às vezes. A gente acha que a gente dá conta, a gente acha que a gente sabe das coisas, a gente acha que a gente não precisa do conselho dos outros, a gente acha que a gente entende dos negócios. Não, bobagem, fulano não sabe o que está falando, eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo. Geralmente, gente, quando a pessoa vira para mim e fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu já fico preocupada. Que eu penso assim, Jesus, onde é que isso vai terminar, meu pai? Entendeu? A gente tem muito essa autossuficiência, às vezes. Isso é muito negativo, gente. Porque a gente acha que sabe, mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa do pastoreio do Senhor e que isso envolve eu me deixar ser pastoreada, eu me deixar ser acompanhada, eu me deixar estar dentro do aprisco das outras ovelhas, junto com as outras ovelhas. Falando de livro, tem um outro livro que eu gosto muito, gente. E o autor é brasileiro, dessa vez, o Machado de Assis. Um dos meus livros favoritos desse autor chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas, gente, ele morreu. E aí o livro já começa com ele morto. Então, é as reflexões de tudo que ele poderia ter feito diferente. Ele está contando as memórias dele, tudo depois que ele morreu. E aí uma das frases que eu acho fantástica desse livro é que ele está olhando para a sua vida depois de morto, aí ele olha para trás e está refletindo sobre tudo que ele achava que ele sabia. E sobre toda a sabedoria acumulada, não só por ele, mas pela humanidade. Aí a conclusão que ele chega, e eu acho essa frase fantástica, é que ele fala assim, olha, toda a sabedoria humana junta, reunida, não vale um par de botas de cano curto, que nem essa que eu estou usando. Ó. Isso, para ele, é o resumo de toda a sabedoria do ser humano. Nem um par de bota de cano longo, não, um par de bota de cano curto. Gente, a gente precisa reconhecer isso. Porque esse livro passa esse ensinamento fantástico. Quantos erros, quantos equívocos ele cometeu lá na sua jornada e a gente comete, porque a gente acha que a gente é ovelhinha esperta, mas a gente não está deixando ser pastoreado. Então, esse negócio de que eu sou crente, mas eu estou desigrejada, esse negócio que eu sou crente, mas eu não preciso da igreja, mano, você nem entendeu a sua condição de ovelha ainda. Hoje também eu vi um vídeo da ovelhinha batendo a cabeça no muro, entendeu? E era justamente um meme disso, eu não preciso de igreja, e está lá a ovelhinha batendo a cabeça no muro. Eu dou conta sozinha, batendo a cabeça no muro. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos nos deixar ser pastoreados, nós precisamos fazer parte de uma igreja casa, a gente precisa de quem ore junto com a gente precisa de um conselho, a gente precisa caminhar junto e entender que esse negócio de cristão do time do eu sozinho não existe, porque vai dar ruim. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que a gente também só vai ficar aqui dentro da igreja, né, gente? Seria bom, né, se a gente também pudesse ficar o tempo todo dentro do aprisco, confortávelzinho, quentinho, com o Senhor só alimentando a gente, que maravilha. Mas o Senhor Jesus também diz um negócio aqui, ele diz que o pastor pega as ovelhas também,
tira de dentro do aprisco e chama as suas ovelhas para fora. E ele chama as suas ovelhas para fora para que essas ovelhas, então, possam encontrar as outras coleguinhas, para ir trazendo os outros coleguinhas para o aprisco, para irem junto com o seu pastor. Agora, como é que a ovelha sobrevive do lado de fora? Aí está o negócio do texto, porque ele fala assim, ó, eu chamo as minhas ovelhas para fora, mas as minhas ovelhas não se perdem lá fora. Como que a ovelha não se perde, mesmo sendo tapada do lado de fora do aprisco? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz, elas sabem a diferença da minha voz para a voz do estranho. Então, elas me permitem conduzi-las e não aceitam serem conduzidas por outras. As minhas ovelhas sabem diferenciar a minha voz da voz de quem não é o pastor delas. Olha que interessante isso, gente. Porque outra característica do pastoreio de Jesus, então, para nós, é que o Senhor, como bom pastor, Ele tem para nós, como eu disse, a provisão física e espiritual, Ele tem a proteção, que está aqui, ó, em sermos igreja do Senhor, e Ele tem o direcionamento para as nossas vidas. O bom pastor dirige as nossas vidas, conduz as nossas vidas. Agora, isso só é possível quando a gente tem intimidade com o nosso pastor. Porque como é que aquelas ovelhas reconheciam a voz do pastor, sabia quem era o pastor e quem não era o pastor? Pela familiaridade da voz, uai. Elas escutavam a voz do pastor todo dia, toda noite. Então, na hora que chegava um outro, falando assim, vem aqui, ovelhinha. Eu falei assim, mas essa voz aqui, eu nunca escutei antes, não. Essa voz aqui não é a voz do meu pastor. Se a gente quer ser direcionado num mundo que está cada vez mais insensato, a gente precisa aprender a ouvir e discernir a voz do nosso pastor. Uma das frases mais bonitas do apóstolo Paulo também, eu acho que está, quando ele é preso, né, ele está em Cesareia, diante de Festo e do rei Agripa, ele fala uma coisa, gente, que é o alvo da minha vida. Eu não sei vocês, mas eu pego umas coisas da Bíblia assim como o alvo da minha vida. E uma dessas é essa defesa de Paulo. Ele vira para o rei Agripa e fala assim, porque eu, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo está falando? Eu ouvi a voz do meu pastor. Eu reconheci a voz do meu pastor e eu fui obediente à voz do meu pastor. Esse é o legado da minha vida. Se eu vou morrer, se eu vou viver, se César vai cortar minha cabeça, eu não sei. O importante é que eu não fui desobediente à visão celestial. Então, a gente precisa aprender a ouvir a voz do nosso mestre e obedecer, porque às vezes a gente ouve e desconsidera. Às vezes a gente é ovelhinha assim, que ouve e fala assim, até falou, mas tem certeza? Gente, mas que isso não, deixa para lá. Não vai dar tanto trabalho, Senhor, não faça isso não. A gente tem que ser essa ovelha que se deixa conduzir, direcionar pelo nosso pastor nas pequenas e nas grandes coisas. No domingo passado, eu estava aqui no culto de manhã, e o pastor Robert falou um negócio que mexeu comigo assim, eu queria usar o exemplo do que ele falou. Que pode parecer uma coisa boba, uma coisa pequena, porque ele falou que ele tem 3 caminhos para chegar aqui nessa igreja, quando ele sai da casa dele, e que ele ora para perguntar para Deus qual dos caminhos. Tipo assim, Espírito Santo, hoje eu vou pelo A, pelo B ou pelo C. Pode parecer uma coisa pequena, gente, mas o que ele está fazendo é se colocando na dependência de Deus. Deus, eu podia decidir isso sozinho, mas por que o Senhor não me conduz? Mesmo que essa seja uma coisa pequena. E na história, assim, na vida dele, pode ser uma coisa pequena mesmo, porque ele está falando de rota física. Mas isso também pode ser trazido para a nossa vida, no que tange às nossas escolhas, aos nossos relacionamentos, às nossas escolhas profissionais, ao que a gente faz com o nosso tempo. Será que a gente tem colocado diante do Senhor os nossos caminhos A, B e C, e pedido para o Espírito Santo direcionar a gente por que caminho que a gente vai, que negócio que a gente faz, que tempo que a gente dedica ou não dedica para aquilo que a gente está dedicando? Será que a gente tem buscado o conselho do Senhor nessas pequenas coisas? Porque a voz do pastor vem da familiaridade.
Será que a gente tem buscado aí esse conselho constante da voz do pastor? Ou será que é só quando o negócio fica muito ruim que a gente... Porque geralmente é assim, a gente vai lá e faz a escolha ruim por conta própria, que nem carro desgovernado. Aí na hora que bate, a gente fica assim, Jesus, me ajuda, como que isso foi acontecer? Senhor, eu preciso da tua mão. E aí eu fico pensando assim, o Senhor fala assim, gente, por que não perguntou antes? De dar com a cara no muro, assim, por que não ouviu o meu conselho antes? A minha mãe tem um ditado, gente, que é maravilhoso. Ela fala assim, quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, a gente precisa aprender a se deixar ser direcionado pelo Senhor, porque como nosso pastor, Ele quer direcionar a nossa vida. Outro aspecto do pastoreio de Jesus sobre as nossas vidas, que eu quero trazer como nosso bom pastor, é que em Cristo a gente também encontra consolo e fortalecimento. Lá no Salmo 23, Davi também fala isso. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é? O teu cajado e a tua vara me consolam. Então, tem hora na vida, gente, que a gente vai precisar do consolo, porque o fato de o Senhor ser o nosso pastor não quer dizer que a gente nunca vai passar por necessidade ou por dificuldade nessa vida. Nós estamos num mundo caído, num mundo mau, num mundo pecaminoso. E todos nós sofremos as consequências de viver nesse mundo. Então, isso significa que a gente vai ter aflição. Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. E é por isso que a gente precisa do consolo do pastor, precisa do pastor que abraça as suas ovelhas no momento em que a gente se sente impotente, no momento que a gente se sente triste, no momento que a gente se sente angustiado, desesperado. Nenhum de nós está livre de passar por momentos como esse. E todos nós vamos precisar desse abraço, desse consolo do Senhor. Davi não diz, eu nunca vou passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que eu passe. E, gente, a verdade sobre a vida de todos nós aqui é que, em algum momento, todos nós aqui vamos passar pelo vale da sombra da morte. A diferença é que, quando Jesus é o nosso pastor, nós não vamos passar sozinhos. Aqueles que o Pai me deu, Jesus diz, eu de forma nenhuma lançarei fora. Eu estarei com eles em todos os momentos. O Cláudio falou hoje, ele compartilhou lá na Igreja Casa, sobre essa questão do tio dele com câncer. Eu perdi uma tia para o câncer. E foi difícil. Eu me senti passando pelo vale da sombra da morte, porque ela me criou desde que eu cheguei aqui em Belo Horizonte. Mas o dia que ela fechou os olhos e ela converteu o doente, gente, aquele câncer foi para a glória de Deus. Eu consigo dizer isso. Foi doído demais, mas foi para a glória de Deus. Porque o dia que ela fechou os olhos aqui, eu fui a última pessoa com ela. No momento que ela morreu, eu estava ali com ela. E eu pude dizer para ela, olha, você vai fechar seus olhos aqui e você vai abri-los diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jesus foi o meu consolo e a minha esperança quando eu passei pelo vale da sombra da morte. Isso não acontece só comigo, não, gente. Isso acontece com cada um de nós. Quando Jesus é o nosso pastor, a gente pode confiar nele no dia da nossa angústia e da nossa necessidade. Lá na nossa Igreja Casa, o Cláudio fez um negócio muito legal também. A gente estudou sobre alguns encontros de Jesus com alguns personagens bíblicos. E eu amo os encontros de Jesus. E aí depois eu fiquei pensando, que a gente podia estender isso. E eu fiquei pensando que outras histórias ou que outros encontros seriam muito legais da gente compartilhar. E o Senhor me lembrou de um dos encontros que eu mais gosto, que é o encontro de Jesus com a viúva de Naim. Esse é literalmente um encontro de um velório com uma festa. A viúva de Naim já era uma viúva, tinha perdido seu marido, e ela estava levando o carro fúnebre do seu filho único para ser enterrado. Aquela mulher perdeu a pessoa que ela mais amava no mundo e que era também a sua fonte de provisão. Ela estava sozinha, ela estava de luto, ela estava sofrendo e ela estava sem esperança. E do outro lado, tinha uma comitiva que era o completo oposto de tudo que ela estava sentindo. Era uma festa. Era uma festa cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de riso. E o motivo daquela festa era o homem no centro daquela comitiva, que era Jesus. E aí Jesus para na frente daquele caixão. E Jesus restaura a sorte daquela viúva.
Jesus trouxe de volta para ela a alegria que ela precisava, a provisão que ela precisava, a esperança que ela precisava, o amor que ela precisava, a alegria que ela precisava. Jesus trouxe tudo para ela de volta. Porque quando a gente tem Jesus, a gente tem esperança. Quando a gente tem Jesus, a gente tem consolo. Quando a gente tem Jesus, a gente tem paz, independente das circunstâncias. Jesus restaurou isso na vida da viúva de Naim. Eu posso dizer que restaurou na minha, e eu sei que restaura na vida de cada um de nós aqui. Porque Ele é o nosso consolo e o nosso socorro bem presente, que nos fortalece no momento da angústia. E, por fim, a última característica que eu quero trazer é que Jesus diz que Ele também é a porta das ovelhas. E aí é interessante isso. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Mas parece contraditório Jesus ser o pastor das ovelhas e, ao mesmo tempo que Ele é o pastor, Ele é a porta. Pode parecer meio estranho assim, mas é estranho por quê? Porque a gente não vivia naquela época, a gente provavelmente nunca viu um rebanho de ovelhas com um pastor, com um cercadinho ao vivo assim. Então, a gente acha meio estranho. Mas quando o pastor ele era um bom pastor, o que ele fazia? Ele fazia um aprisco com uma porta estreita. E aí ele ficava na porta. De forma que o pastor era a porta. Porque nenhuma ovelha nem entrava, nem saía sem o pastor saber. Ele era o pastor, e porque ele era um bom pastor, ele era a porta. Só entrava e só saía se o pastor permitisse. E sob as vistas do pastor. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que Ele é o bom pastor, que a porta é estreita e que Ele mesmo é essa porta. Nós entraremos e sairemos, encontraremos pastagem nele. E por que Jesus é a porta? Ele é a porta porque Ele é o único caminho pelo qual a gente pode ser salvo. Pedro diz isso num dos seus discursos em Atos. Ele diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é a única porta. Não existe outra porta, não existe jeitinho, não vai dar para pular a cerca. Jesus diz, quem pula a cerca é lobo, é cabrito. Agora, as minhas ovelhas, elas vão entrar pela porta que sou eu. Porque só existe um caminho, só existe uma porta, só existe Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu. Ele vira e fala, olha, eu estou dando a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu estou trocando a minha vida pela vida das minhas ovelhas. Ele deu a vida dele, e aí ele ainda explica para esse pessoal, ele fala assim, olha, ninguém toma a minha vida. Não vai ser César, não vai ser o sumo sacerdote, não vai ser Roma. Eu dou a minha vida para pegá-la de volta. E eu dou a minha vida porque eu amo as minhas ovelhas e eu troco a minha vida pela vida das minhas ovelhas. Por isso é que Jesus é a porta. Nós precisamos de Jesus porque Ele é o caminho e nos conduz pelo caminho. Ele é o pastor e Ele é a porta pela qual nós entramos. Então, se a gente está precisando de consolo, de fortalecimento, de direção diante aí de tudo que a gente tem para escolher, dessas oportunidades que aparecem para nós, se a gente precisa de provisão, se a gente precisa de proteção, se a gente precisa de cuidado, se a gente precisa de amor, qualquer que seja a nossa necessidade, somente em Cristo, estando em Cristo, é que a gente vai ser suprido. Então, o convite do bom pastor para nós, e é o convite do bom pastor para mim, que eu queria compartilhar com vocês, é para que a gente busque cada dia mais, como ovelha, andar agarradinho com o nosso pastor, com o conselho do nosso pastor, entendendo quem Jesus é para nós e como a gente pode se achegar diante dele. E eu estou assistindo uma série bem doida, assim, tem esse negócio de guerra, umas coisas antigas, assim, e eu estou terminando. E eu achei isso muito interessante, porque a cena que eu vi hoje era o filho do rei. Então, o filho do rei estava indo no acampamento, meio dos súditos, assim, e porque eles precisavam fazer uma coisa política lá, qualquer, que nem vem ao caso, né, gente? Mas o que eu achei interessante lá foi que o rapaz chegou diante daquele pessoal, e aí ele chega e ele diz para aquele pessoal, falou assim, olha, eu vim como emissário do seu rei. Aí o pessoal meio que zomba dele, poxa, o rei não pôde vir, mandou um filho. Aí ele fala assim,
Porque eu vim como emissário porque eu sou filho dele. E ninguém conhece o meu pai melhor do que eu. Então, eu dou garantia como o meu pai dá garantia, porque eu não sou só um súdito do rei, eu sou um filho do meu pai. Gente, aquilo foi maravilhoso. Porque eu falei assim, Jesus, essa sou eu no mundo. Eu posso me curvar diante do Senhor como o meu rei, mas eu posso abraçar o Senhor como o meu pai. E saber que o Senhor é tudo que eu preciso em todas as coisas. Louvado seja o Senhor por isso, amém?